Então, essa foi uma demanda permanente do povo. Protejam os talleres, protejam as oficinas, não? Incentivem a formação de operários especializados. Outra dimensão desse projeto é que foi capaz de expressar uma linguagem crítica no que é a reivindicação de cidadania, em la dimensão de conseguir que fosse mais democrático, sua participação, não, do povo em la república que se havia construído. E, por exemplo, uma demanda clave nesse sentido dos setores populares foi que a abolição da participação na Guarda Nacional. A Guarda Nacional era um tipo de polícia republicana que se havia estabelecido como paralelo ao exército, justamente para evitar caudillismos e que o exército se revolucionaria. Mas os mais pobres tinham que participar baixo uma modalidade de voluntariado por um longo período de sua vida, recebendo quase nada. Por lo mesmo, ficavam muito obstaculizados com a possibilidade de trabalhar, não? E sua economia também virava nada. Então, os mais pobres tinham que participar dessa Guarda Nacional. Não? Tinham que ser policias da cidade e essa foi uma das reivindicações que eles mais exigiram. Qual era a base social do movimento popular chileno no século XIX? Se bem falamos que o popular é super heterogêneo, qual foi a base social que foi capaz de comunicar um projeto popular, de disputar também certos espaços de hegemonia na sociedade? Fundamentalmente, o artesanato e alguns grêmios operários qualificados. Eles tinham uma tradição também de formação política, tinham as possibilidades práticas de participar de instâncias de formação política. Não eram transhumantes, não circulavam pela cidade, senão que tinham escritórios fixos, não eram errantes, se transformaram tinham um tipo de inserção trabalhista que permitia também que eles reconhecessem uma figura contra a qual disputar espaços de poder. E nesse sentido, eles se transformaram em uma sorte de vanguarda política. Não? Uma vanguarda ilustrada. Porque se bem era um movimento popular, as ferramentas intelectuais das que eles se valeram eram também as ferramentas do liberalismo ilustrado que havia chegado ao Chile desde o século XVIII para frente. Mas o tipo de liberalismo que o movimento popular chileno desenvolveu é um tipo de liberalismo que se ha denominado como liberalismo popular, que busca deconstruir al liberalismo burgués de la élite ilustrada, ¿no? Disputando justamente o rol que a classe dirigente tinha a hora de encaminhar o percurso da nação. A fala crítica deste movimento popular se fez sentir na imprensa popular, não? E também através das primeiras organizações coletivas que estes artesanos e estes operários qualificados, especificamente tipógrafos. Os tipógrafos foram um grêmio muito combativo e muito também intelectualizado, não? Associações que estes grêmios conformaram, que tinham inicialmente algumas funções assistenciais, não? Porque não tinha uma legislação laborista, então, se um membro do grêmio, sei lá, dos tipógrafos, dos sapateiros, tinha um problema, ele ficava totalmente desprotegido. Então, as primeiras organizações tinham essa função. Também fomentar um ideário de poupança, de probidade, de temperança, de ilustração. Impulsando, por exemplo, escolas noturnas de trabalhadores, clubes sociopolíticos, sociedades filarmônicas, interessantes porque foram as primeiras expressões de sociabilidade política onde as mulheres participaram, não? Agora, se a gente vê as dinâmicas
de convocatória e ao espaço de convivência dessas organizações dá conta que são ilustradas, como eu já falei. Não? É um tipo de reivindicação à modernidade ilustrada que o povo já estava reconhecendo, não? E que havia sido, até agora, até esse momento, até finais do século XIX, matéria de discussão por parte da élite. Aqui, o povo, através desse projeto popular, que encontra ferramentas no liberalismo, não, participa do jeito de pensar a modernidade ilustrada e também de disputar espaços de participação efetiva. Bom, esse povo também se nutriu do descontento popular que afetava outras capas do mundo popular, que não tinha acesso a tantos processos de educação política, mas que sim eram as vítimas mais latentes da desigualdade social no Chile nesse momento, que eram, por exemplo, os peões. Os peões eram os caras que percorriam a cidade em busca de um trabalho e que eram parte da população imigrante das províncias à capital do Chile, Santiago, em busca de melhores condições de vida, pero que finalmente ficavam confinados à marginalidade, morando em lugares insalubres. Não é o típico problema da vivenda popular no século XIX na América Latina, com todo um conjunto de problemas de saúde associados. E esse povo estava muito descontente também. Então, se transformaram em massa, em força, que projetou esse projeto político liberal, não? Do povo, nascido do povo, e que viu seu máximo período de difusão no século XIX com o tema da questão social. Só para fechar, uma síntese do que é a questão social nos países, no Chile e especificamente nos países que experimentaram o arribo do capitalismo no século XIX. As inestáveis condições de trabalho em que se encontravam os operários. Os problemas de moradia e saúde a que estavam expostos. A tomada de consciência cada vez mais generalizada de suas dificuldades junto a uma maior capacidade de organização e reclamo de seus direitos. O reconhecimento social de empeoramento nas condições de vida. Não? Esse conjunto de coisas que passa pelo prático, mas também pelas discussões políticas, não? Sobre a precarização do mundo popular, em um contexto especificamente urbano, dão forma ao que a historiografia tradicionalmente ha denominado como história, questão social. E, bom, eu acho que é isso. Se alguém quer saber um pouco mais, uma bibliografia, é só se aproximar, eu tenho um listado e também vários livros que eu posso fazer circular. Obrigada. Então, a primeira coisa que eu penso que ficou clara na exposição da Elizabeth, que eu aproveito então o ensejo para agradecer aqui enormemente, é o fato de que a nossa aula de hoje é dedicada ao tema das relações entre Estado Nacional e os setores populares urbanos. Falamos aqui já de estados nacionais e esses setores rurais, os índios, os camponeses, que trabalham a terra e são afetados pelas reformas liberais. E hoje realmente o foco recai sobre os setores populares urbanos e de que forma eles participam disso tudo, pressionam, resistem, interagem com esses processos em curso. Eu penso que a história da Colômbia, e eu vou ser muito sintética aqui também, sugerindo depois bibliografia complementar para quem quiser se aprofundar, apresenta paralelos muito interessantes com a história do Chile que a Elizabeth acabou de nos expor. Porque também no Chile, também na Colômbia, desculpem, existe uma conformação já desde muito cedo de dois partidos opositores, que são também o Partido Conservador e o Partido Liberal, e as grandes tensões políticas, os desenlaces desse cenário político passam
pelos grandes partidos nacionais. E são partidos que têm uma representação considerável em termos do território nacional, em termos dos grupos sociais que, de alguma maneira, participam desse diálogo e desses mecanismos de representação que os partidos engendram. Então, nesse sentido, a questão da estabilidade política, de um privilégio das instituições políticas, se coloca também na Colômbia muito rapidamente após a Guerra de Independência, assim como no Chile. Ao passo que nós vimos aqui países em que essa institucionalização tarda a acontecer e as guerras civis e os confrontos armados pautam a vida política por um período ainda grande no pós-independência. Então, nesse sentido, eu estabeleço um paralelo aqui entre a Colômbia e algumas questões do processo de formação nacional chileno que a Elizabeth sublinhou. E também, vou passar rapidamente por alguns momentos que eu considero importante, mas ainda um outro paralelo interessante é o dessa relativa afinidade que houve entre o projeto nacional dos conservadores e o projeto nacional dos liberais. Havia, é claro, especificidades e também na Colômbia uma dessas especificidades era o tema do anticlericalismo. Os liberais preocupados em circunscrever, em limitar o papel da Igreja Católica, por exemplo, na educação. A Igreja como aquela responsável por ministrar a educação nos seus diferentes níveis. Também na Colômbia, os liberais estiveram preocupados em circunscrever esse papel. Mas, como disse a Elizabeth no início da sua exposição, mesmo os liberais tiveram muitas vezes um reconhecimento de que a religião teria um certo papel a cumprir em termos da moralidade. Então, o anticlericalismo não necessariamente significou uma bandeira contra a religião em si, e sim representou uma bandeira de se circunscrever o papel político, o papel econômico e o papel cultural reservado à Igreja Católica em tempos coloniais. Nesse sentido, também na Colômbia, os conservadores foram advogados de um processo de modernização nacional. A modernização foi um horizonte do Partido Conservador na Colômbia, assim como era um horizonte dos liberais. E havia, portanto, uma convergência entre os dois grupos que disputavam a cena política, que disputavam a liderança política, mas havia uma convergência dos projetos que esses grupos sustentavam em termos da modernização, da modernidade como horizonte, da importância da educação, da importância do aprimoramento técnico, da importância, enfim, da criação de condições para o avanço do capitalismo, das trocas comerciais, das trocas mercantis em ambos os países. E isso, como nós sabemos, não necessariamente se coloca para todos os estados da América Latina no século XIX, onde muitas vezes os conservadores almejavam um outro ideal de sociedade, de economia, que não se identificava com a modernização. Então, é por isso também que esse paralelo entre Chile e Colômbia é interessante, e esse paralelo deu espaço, favoreceu a modernização de ambos os países, Chile e Colômbia, no século XIX, e no bojo dessa modernização em curso, ou seja, de manufaturas que são fomentadas por esses artesãos, que tem também uma visão da importância da técnica, da importância das relações mercantis, que estão de alguma forma vinculados a esse espaço de relações sociais e econômicas, essa modernização deu aos artesãos um lugar importante nas negociações políticas. Os artesãos foram um grupo que, a despeito de todas as assimetrias sociais que a Elizabeth deixou aqui muito claras, foram um grupo que se colocou como um grupo estratégico para a definição da correlação de forças no âmbito da política, tanto no Chile quanto na Colômbia. E os artesãos tiveram alguma voz e tiveram canais de participação, às vezes mais abertos, mais franqueados, em outros momentos canais mais silenciados e reprimidos, como no caso aqui da Sociedade da Igualdade, criada pelo
Francisco Bilbao e pelo Santiago Arcos, que foi fechada num determinado momento. Então, esses canais não eram canais, enfim, defendidos como plenamente legítimos e livres para a sua manifestação na arena política, mas foram canais que tiveram, sim, um papel, um lugar importante em determinados contextos da história desses dois países no século XIX. Então, é interessante porque o perfil dos partidos liberal e conservador, tanto no Chile quanto a Colômbia, o lugar que lá ocupam os artesãos em meados do século XIX, também confere uma projeção a esses grupos no concerto político nacional ao longo desse período. Isso não significa dizer que não houvesse também questões voltadas à população rural, aos índios, aos camponeses, aos escravos. Isso não significa dizer também, pelo revés, que as questões das populações, dos setores populares urbanos não estivessem presentes em países como o México, a Argentina, o Peru, que foram os países que nós aqui nesse curso analisamos por esse viés dos setores populares rurais. É claro que também ali nós vamos encontrar artesãos e grêmios e conjunturas em que esses atores tiveram proeminência nos embates políticos. Mas faz muito sentido olhar para esses grupos, para o papel desses grupos em relação ao Chile e à Colômbia, em virtude desses paralelos que eu acabei de destacar, que tem a ver com um projeto nacional sustentado tanto por conservadores quanto por liberais e, ao mesmo tempo, que tem a ver com essa relativa estabilidade das instituições políticas que se organizam no período pós-independência e que precisam, em determinados momentos, do aval, do endosso desses grêmios de artesãos para que as coisas pudessem acontecer. Então, feita essa aclaração em relação ao porquê de aula de hoje se voltar ao problema dos setores populares urbanos e da sua interação com o processo de formação dos Estados nacionais no Chile e na Colômbia, eu vou aqui em linhas muito rápidas destacar algumas questões que são importantes para o caso da Colômbia. E a primeira coisa que eu queria lembrar a vocês, que tem a ver também com a fala da Elizabeth, é o fato de que, para esse período e para essas questões, foram muito importantes as referências do socialismo utópico, ou melhor falando no plural, dos socialismos utópicos que estavam em voga na Europa dos anos 1830, 1840 e que viveram um momento de crise, embora não tenham saído de cena, a partir de 1848, com as revoluções em várias partes da Europa de 1848. E as ideias socialistas utópicas, que estão relacionadas a vários autores, como Saint-Simon, como Charles Fourier, são ideias que têm, é claro, uma conexão muito importante com as ideias ilustradas do século XVIII, com as ideias que eclodiram, que vieram à tona com a Revolução Francesa no finalzinho do século XVIII, mas são ideias, por outro lado, que fazem uma certa crítica desse legado da Ilustração e que abrem caminho para outras ênfases, para outras preocupações, que na visão dos autores socialistas utópicos eram questões que não estavam bem resolvidas no projeto ilustrado. Em meio a essa revisão e a esse reequacionamento que se opera no mundo das ideias, nesse contexto dos socialismos utópicos, eu vou chamar a atenção aqui para algumas poucas ênfases. A primeira delas, a preocupação em se unir razão e sensibilidade. A Ilustração apostara todas as suas fichas na razão, na racionalidade. E os socialistas utópicos recuperam essa dimensão da sensibilidade, da cultura, da nostalgia, do subjetivismo. E é por isso também que existe um lugar nessas ideias liberais e socialistas utópicas dos anos 40 aqui no Chile, existe um lugar também para a religião.
a religião, de alguma forma, ela entra e ela condiz com esse projeto socialista utópico no plano da cultura, da sensibilidade, no plano de um projeto mais coletivo e menos individualista. Então, por um lado, uma ênfase importante desse momento é a relação entre razão e sensibilidade, recuperando-se a importância da sensibilidade como algo que deve pautar os projetos, o olhar dos homens para o mundo, os projetos dos homens para resolver as mazelas humanas, que eles consideravam que a Ilustração não tinha resolvido. A Revolução Francesa eclodiu e o século XIX continuava enfrentando problemas que mereciam, então, novas chaves de reflexão e de solução. Uma segunda ênfase, a questão do indivíduo e, ao mesmo tempo, do coletivo. Esses socialistas utópicos consideraram que, claro que a noção de indivíduo da Ilustração continuava fazendo sentido e continuava em cena, mas que os indivíduos precisavam buscar formas de se entrelaçar, de se unir, de se aliar para resolver coletivamente determinados problemas. É por isso que o Fourier fomentou a utopia, e aí o termo, né, utópico, tem toda uma discussão filosófica sobre isso que eu não vou fazer aqui, mas fomentou a utopia dos chamados falansterios. Já ouviram falar disso? Os falansterios, que seriam espaços onde homens de diversos níveis sociais e com diversas especialidades se juntariam para juntos trabalhar um novo mundo, um mundo melhor. E os capitalistas, os grandes empreendedores, os grandes investidores participariam dos falansterios, ajudariam a financiar esses falansterios, porque também, na visão do Fourier, os capitalistas teriam boas razões para buscar suavizar os efeitos nefastos do capitalismo. Eles precisariam ajudar a suavizar a desigualdade, as injustiças que vinham no rastro do capitalismo. E o Fourier acreditou piamente nisso até o final da sua vida, esperando que um capitalista se candidatasse a financiar um primeiro falanstério, coisa que ele, em vida, não presenciou. Para quem se interessar por esse assunto, eu acho que há 3 referências bibliográficas muito interessantes. A primeira delas, o livro do Edmund Wilson, Rumo à Estação Finlândia, em que ele conta a história das ideias socialistas e começa pelos socialistas utópicos, descrevendo a trajetória do Saint-Simon, do Fourier, de uma forma muito viva. Esse livro está publicado em português há muito tempo já pela Companhia das Letras. Uma segunda referência é o livro do Elias Tomé Saliba, professor aqui da casa, chamado Utopias Românticas, que também faz uma síntese desse momento e das ideias socialistas utópicas que se entrelaçavam com as ideias românticas. O movimento do romantismo é um movimento que subjaz e, ao mesmo tempo, que reforça, que endossa perspectivas dos socialismos utópicos. E a terceira referência, provavelmente conhecida de vocês, o livro do Marshall Berman, chamado Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, também publicado pela Companhia das Letras, que tem um capítulo dedicado ao Fausto, a obra Fausto, de Goethe. E no Fausto de Goethe, o Marshall Berman percebe um projeto socialista utópico, né? Uma visão de mundo socialista utópico. Ele vai desmontando o Fausto de Goethe para mostrar de que maneira o socialismo utópico estava por trás daquilo que o Fausto quis realizar.